Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 749 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, e não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Fica também aquele convite para você que ainda não está inscrito no nosso Instagram, @legislação_integrada. Então, vamos para o primeiro julgado do dia. Hoje nós começamos com a súmula número 212 do STJ, que foi cancelada em 14 de setembro de 2022. Qual era o texto dessa súmula? Súmula 212 do STJ. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Então vamos lá primeiro entender esse contexto para depois entender por que essa súmula foi cancelada. Em primeiro lugar, o que é a compensação? A compensação aqui é uma forma de extinção da dívida e ela acontece quando o indivíduo é ao mesmo tempo credor e devedor de outro. Então, João deve 10 a Maria, Maria deve 10 a João, nem Maria deve João, nem João deve Maria. Houve ali uma compensação. E no direito tributário é possível a extinção da obrigação tributária por meio da compensação? Sim, é o que diz o artigo 156, inciso 2 do Código Tributário Nacional. E aí vamos para o segundo ponto. É possível você propor um mandado de segurança com a finalidade de reconhecer o direito à compensação tributária? E aí sim é possível, está lá na súmula 213 do STJ, inclusive, que o mandado de segurança constitui ação adequada para declarar direito à compensação tributária. E aí, é possível que essa compensação seja feita através de uma decisão liminar? Então, é possível conceder, por exemplo, uma liminar nesse mandado de segurança, te permitindo que se reconheça a existência dessa compensação? E aí o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, vedava, ou melhor, veda, né, ainda existe esse texto, essa possibilidade. Acontece que eu disse vedada, por quê? Porque esse dispositivo foi considerado inconstitucional lá na ADI 4296 do Distrito Federal. Então, se reconheceu a partir dessa ADI, que foi lá julgada no ano de 2021, que esse dispositivo que vedava a possibilidade de decisão liminar no mandado de segurança, nesses casos, é um dispositivo inconstitucional. Então, perdeu a razão de ser da súmula. A partir da inconstitucionalidade desse dispositivo, o posterior cancelamento da súmula era uma consequência, já que a súmula ela já estava superada desde então. Então, hoje, já não é mais correto você afirmar que não é possível conceder, seja uma decisão liminar, seja uma cautelar, uma decisão antecipatória, enfim, qualquer que seja aí a natureza dessa decisão, mas no sentido de adiantar o resultado útil do processo que visa essa compensação tributária. Então, por conta disso, perdeu a razão de ser a súmula e agora formalmente ela foi cancelada. Seguindo em frente, temos mais uma súmula cancelada pelo STJ no mesmo dia, no dia 14 de nove de 2022. Foi a súmula 497 do STJ. O texto dela era assim: os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Nacional, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Qual é a questão aqui também? Era uma súmula que já estava superada antes e agora foi formalmente cancelada. Por que já estava superada? Porque o embasamento dela era basicamente os artigos 187 do CTN e o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, que foram dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Por quê? Porque eles trazem uma ordem de preferência entre os entes no recebimento de créditos. Então, em primeiro lugar, haveria ali uma preferência da União, depois do Estado, DF e território, e por último dos municípios. Tanto o 187 do CTN traz isso, quanto o artigo
29 da Lei de Execução Fiscal também traz. E por que esses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição? Porque eles se pautam em um modelo de federalismo que é absolutamente incondizente com a Constituição de 88, que traz um federalismo cooperativo, ainda que na prática hoje, né, no mundo real, existe ainda uma grande distorção no nosso modelo federativo brasileiro, onde a União, em vários aspectos e até mesmo orçamentariamente, né, financeiramente, acaba tendo uma prevalência muito grande ainda hoje sobre estados e municípios. Ocorre que essa é uma distorção prática do mundo real, é algo que já existia desde sempre, vínhamos de um modelo ditatorial, centralizador, enfim, em toda a história do Brasil foi assim, não é? Então não é do dia para a noite que se muda. Não é, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente até vê aquela diferença entre federalismo centrífugo e centrípeto, né? Que no caso no Brasil nós temos um federalismo onde o poder inicialmente foi todo concentrado na União. Então é muito difícil você conseguir corrigir essa distorção, já que a nossa realidade histórica é diferente. Acontece que a Constituição ela traz um programa e esse programa ele visa construir um modelo federativo equilibrado, onde os estados tenham uma maior autonomia, onde os estados se fortaleçam e não haja ali uma necessária subordinação em relação à União. Então, esses dispositivos eles não foram recepcionados exatamente porque eles vão nessa contramão, eles colocam uma prevalência da União até mesmo na hora de receber uma dívida. Então, veja só que distorção seria, né? Então, foram dispositivos não recepcionados. Inclusive, por isso, a súmula 653 do STF, que tinha uma disposição semelhante à 497 do STJ, já havia sido cancelada. Então, a partir de então, foi questão de tempo até que o STJ também cancelasse formalmente a súmula 497 do STJ, que aconteceu em 14 de nove de 2022. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 84. Trata-se da tese repetitiva tema 1120, e o destaque dela ficou da seguinte forma: nada obstante a interpretação restritiva, que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de Covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Em primeiro lugar, gente, o que diz o artigo 126, parágrafo 4º? Que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Então, veja só, o indivíduo está trabalhando e, por isso, ele está podendo remir a sua pena naqueles termos que estão lá na LEP. Um dia de remissão para cada 3 dias de trabalho ou um dia de remissão para cada 12 horas de estudo, divididos em no mínimo 3 dias, naqueles termos lá que estão na Lei de Execução Penal. E aí ele sofre um acidente e, por isso, ele fica impossibilitado de prosseguir naquilo que ele estava fazendo. E aí ele continua a se beneficiar pela remissão referente a esse período não trabalhado ou não estudado? E a resposta é afirmativa. Por quê? Por conta do artigo 126, parágrafo 4º. Então, veja só que aqui nós temos uma hipótese bem restritiva. Só que aqui na tese, no tema 1120, traz-se uma situação muito excepcional. E que, por conta dessa situação, que é a pandemia Covid-19, se traz aqui a teoria da derrotabilidade da norma, com o objetivo de trazer uma situação excepcional. E o que é isso, gente? O que é essa tal de derrotabilidade da norma?
Essa teoria provavelmente tem como maior percussor o professor Herbert Hart, quando ele trata sobre aquelas possibilidades em que há exceções tão fortes, tão necessárias, em que, no caso concreto, se deixa de fato de aplicar a norma, em nome da aplicação dessa exceção. Então, aqui é uma situação muito clara disso. Então, o indivíduo vinha trabalhando, o indivíduo vinha estudando. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, ele não podia mais continuar. E aí? Ele vai poder se beneficiar por esse período que ele não pôde mais trabalhar ou estudar por conta da pandemia? E a resposta é afirmativa, ele vai. E aí como é que se fundamenta isso? Você fundamenta uma aplicação excepcional do artigo 126, parágrafo 4º, com base aqui em todos esses princípios e na derrotabilidade da norma. Então, o indivíduo, ele estava trabalhando, ele ficou impossibilitado de continuar, ele vai ter o tempo de remissão em relação a esse tempo que ele não pôde trabalhar ou estudar. É uma situação diferente daquele que não trabalhava nem estudava quando chegou a pandemia. Seja ele não trabalhava ou estudava porque não queria, seja porque não tinha à disposição dele essa possibilidade. E a gente sabe que a posição do STF, do STJ, é no sentido de que o simples fato da instituição não possibilitar o indivíduo estudar, por exemplo, ou trabalhar, não é causa suficiente para uma remissão ficta. Então, não é por aí. A questão aqui é, ele trabalhava, estudava, chegou a pandemia, durante 3, 4, 5, 6 meses ele não pôde trabalhar ou estudar. Ele vai continuar tendo remissão de pena? Vai. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor admitido sem concurso público e sob o regime seletista antes da Constituição Federal de 88, mesmo que haja acumulação de pedidos referente a período trabalhado sobre o regime de contratação temporária. E aqui, gente, o grande pulo do gato aqui nesse julgado é isso do regime seletista. Sempre que você vir regime seletista, você já vai saber que a competência para julgar será da Justiça do Trabalho. Então, aqui nesse caso, esse indivíduo ele tinha sido contratado antes da Constituição de 88, lá em 86, e ela, na verdade, é uma autora, ela era seletista. E assim permaneceu sendo, mesmo após 88. E o ponto que pega aqui é em relação à acumulação de pedido. Só que o STF já decidiu que não tem isso de, simplesmente por haver acumulação de pedido, retirar a competência da Justiça do Trabalho. Então, mesmo, por exemplo, nesse caso aqui, onde se quer o reconhecimento de regime de contratação temporária, mas mesmo em outras situações, quando, por exemplo, você requer FGTS, você requer questões previdenciárias que são decorrência da condenação trabalhista, então, em todas as situações, a competência permanece com a Justiça do Trabalho. Próximo julgado do dia, inserido na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6404 de 76, o destaque ficou da seguinte forma: os acionistas minoritários não têm legitimidade extraordinária para promover procedimentos arbitrais destinados à responsabilização civil dos controladores, com base no artigo 246 da Lei 6404. É a conhecida ação social ut singuli, enquanto não caracterizada a inércia da companhia, o que se verifica quando, convocada a Assembleia Geral para deliberar sobre a responsabilidade destes, há deliberação autorizativa e não são promovidas as medidas cabíveis dentro dos 3 meses subsequentes, ou quando há deliberação negativa. Então aqui a gente vai encontrar a contextualização dessa situação lá no artigo 246 da Lei 6404, mas também no artigo 159 da mesma lei. Lendo esses dois artigos de forma contextualizada, você acaba entendendo como é que funciona esse procedimento de responsabilização da sociedade controladora. Ou melhor dizendo, dos administradores da sociedade controladora.
Então, qual é a regra? A regra é a ação social ut universi, ou seja, aquela ação que vai ser proposta pela própria sociedade em face dos administradores ou controladores com o objetivo de essa sociedade ser indenizada pelos prejuízos que eventualmente ali foram causados. Só que quando essa companhia ela permanece inerte, e aí para que seja verificada essa inércia, é necessário que haja uma deliberação social e que se opte de fato por permanecer inerte, aí que surge essa possibilidade dos sócios individualmente pedirem a responsabilização. E aí tanto pode ser uma deliberação negativa, no sentido de não propor ação, quanto pode ser uma inércia. Então pode, por exemplo, haver uma deliberação no sentido da propositura dessa ação e a empresa passar mais de 3 meses sem que seja tomada a medida. Onde é que está esse prazo de 3 meses? Está lá no artigo 159, parágrafo 3º da Lei 6404. Então, basicamente, o procedimento é assim. Você convoca uma Assembleia Geral Ordinária e aí vai ser previsto na ordem do dia essa deliberação. O administrador que será alvo da possível ação, ele fica impedido de votar nessa deliberação. E aí, em qualquer caso, se a Assembleia deliberar por não promover a ação, ela pode ser proposta por acionistas que representem 5% ou menos, 5% pelo menos do capital social. Então, se esse indivíduo ele tiver 5% ou mais do capital social, ele vai poder propor essa ação, que aqui já vai ser a chamada ação social ut singuli. E aí, qual é o ponto? Se não houve primeiro essa deliberação, todo esse procedimento, não pode simplesmente os acionistas minoritários já propor essa ação de reparação. É isso que a tese diz de início. E aí, gente, existe aqui um pulo do gato que é muito interessante e que foi constado aqui na decisão, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. É a de que o artigo 246, parágrafo 2º, ele diz que a sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorário de advogado de 20% e prêmio de 5% ao autor da ação, calculado sobre o valor da indenização. Então veja só, quem propõe a ação são os sócios minoritários, a ação vai ser de responsabilidade daquele indivíduo controlador, administrador, etc. Mas a sociedade vai ter que pagar os honorários e ainda vai ter que pagar um prêmio de 5% do valor da indenização por autor da ação. Veja só que interessante. E aí o ministro disse, olha, seria muito estranho a gente subverter aqui a ordem das coisas e já permitir de cara que esse sócio minoritário proponha essa ação, até porque isso daí pode ser um incentivo a que ele traga esse tipo de ação exatamente visando conseguir esse prêmio de 5% do valor da indenização. Faz sentido? Aí você pondera. Faz sentido? Não faz? Em algum caso concreto, pode ser que faça sim sentido. Então, basicamente, o que você tem que saber é, não pode simplesmente o sócio minoritário ir lá e propor esse tipo de ação de cara. É necessário primeiro passar por todo aquele procedimento, em assembleia, e aí só em caso de negativa da propositura da ação ou de inércia é que os sócios minoritários poderão agir. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: compete ao STJ conhecer e julgar conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, quando a solução para o impasse criado não é objeto da disciplina do regulamento desta. Qual é o fundamento aqui? O fundamento aqui é o artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal, que diz que cabe ao STJ processar e julgar originalmente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais. E aí ele ressalva aqueles que são da competência do STF, bem como entre tribunal e juiz não vinculados, ou entre juízes vinculados a tribunais diversos. E aí, nós temos aqui uma situação em que há um conflito de competência entre câmaras de arbitragem. E aí, quem é que vai resolver esse conflito? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o árbitro
ele vai exercer uma função jurisdicional. Veja só, então de fato existe ali uma competência, existe ali uma possibilidade de conflito de competência. Nesse caso aqui, essas duas câmaras, elas eram vinculadas à mesma câmara de arbitragem, né? Ou melhor dizendo, esses mesmos tribunais arbitrais eram vinculados à mesma câmara de arbitragem. De quem seria naturalmente a competência para, em primeiro lugar, decidir acerca dessa competência? Seria dessa câmara de arbitragem. Isso daqui seria o natural. Né? A gente sabe que existe aquela cláusula competência, competência, então aquele que primeiro decide sobre a competência é o próprio órgão, então primeiro seria o próprio juiz arbitral, e aí ele diz, não sou competente, manda para o outro diz, não, também não sou, ou então os dois dizem, eu sou competente, não você, cria o problema. E aí, quem é que decide? Naturalmente, o correto seria que fosse a Câmara. Só que, nesse caso concreto, o próprio estatuto dessa Câmara Arbitral não trouxe essa competência para ela. Então, não se poderia ali de cara criar uma competência onde não existe, onde não estava prevista no próprio estatuto da Câmara Arbitral. Portanto, diante desse vácuo, resta o quê? Resta o STJ. Por quê? Porque vai se entender que aqui, quando se fala em conflitos de competência entre quaisquer tribunais, vai se poder também aplicar aos tribunais arbitrais nesse caso concreto. Então, vai ser o STJ direto que vai decidir acerca dessa competência. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é cabível ajuizamento de revisão criminal em face de decisão unipessoal de relator que dá provimento a recurso especial para restabelecer sentença condenatória. E aí, gente, o grande problema aqui é o de que existe uma posição no sentido de que não cabe revisão criminal contra a decisão unipessoal de relator. E aí, gente, é um posicionamento que eu diria até que aqui a gente tem um conflito. Não dá nem para dizer aqui com muita certeza qual é a posição majoritária, tá? Temos aqui, de fato, um conflito. Cabe, não cabe? Por quê? Qual é a lógica por trás dessa possível impossibilidade, digamos assim? É a de que a decisão do relator ela não é uma cognição exauriente. Então, o indivíduo ele deveria primeiro acessar as turmas, acessar aos órgãos colegiados do tribunal, para só então poder se falar em um juízo final de mérito. Então, assim, não seria possível sem isso você propor uma revisão criminal posteriormente acerca daquela decisão. Só que, com o devido respeito, e essa também foi a posição aqui do julgado, esse entendimento ele é esvaziado pela realidade de que muitas vezes as decisões unipessoais elas adentram sim o mérito e elas são verdadeiras antecipações do julgado colegiado, já que em alguns casos já há posições que são extremamente consolidadas nos tribunais e essas decisões regimentalmente acabam sendo julgadas de forma unipessoal, sendo algo viável, possível dentro do regimento interno de tribunais, em muitos casos. Então, é exatamente nessas situações em que é sim admissível a possibilidade de ação revisional. E aí, o ministro relator ainda traz aqui algumas consequências negativas que ele entende da posição contrária, no sentido de que não seria possível a revisão criminal. Então, para ele, o entendimento contrário provoca efeitos altamente indesejáveis, a saber, confere maior solidez e imutabilidade à decisão unipessoal de relator, em direto desprestígio às decisões do colegiado. Então, olha só, realmente é algo a se pensar, A decisão do relator, ela se torna mais imutável do que uma decisão colegiada. 2. Cria categorias de decisões condenatórias não suscetíveis de revisão criminal, em descompasso com garantias constitucionais. Então, realmente aqui é um ponto. E 3, obriga as partes ao automático e indiscriminado manejo do agravo regimental, circunstância que apenas colabora para a sobrecarga recursal desta Corte.
Então imagina aí a situação do advogado. Veio uma decisão unipessoal desfavorável a ele, que adentrou no mérito, enfim. E aí ele naquele momento pensa que isso aqui está tão sedimentado que de fato não vai adiantar eu interpor aqui um agravo regimental. Mas aí ele pensa, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter direito nem sequer a no futuro propor uma revisão criminal. Então eu torno isso daqui absolutamente imutável e a situação do meu cliente uma situação extremamente gravosa, muito mais gravosa do que decorrente de uma decisão colegiada. Então, realmente, são argumentos muito interessantes. Isso daí, de fato, traria, né? Essa outra posição, de fato, traz a propositura, né? A oposição, melhor dizendo, de mais recursos desnecessários e a maior sobrecarga de trabalho. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 4591 de 64, que é a Lei dos Condomínios em Edificações e das Incorporações Imobiliárias, destaque da seguinte forma: a asta pública para alienação de vaga de garagem em condomínio se restringe aos demais condôminos, salvo autorização expressa na convenção condominial. E aí, gente, para quem não sabe, né, quem mora em prédio certamente sabe, mas as vagas de carro, né, elas têm um valor econômico. Inclusive, em muitos condomínios, a vaga de carro ela tem matrícula específica no cartório de imóveis. E aí é possível você, por exemplo, nesse caso em que a vaga ela tem uma matrícula apartada, é possível você executar uma dívida penhorando essa vaga de garagem? Sim, muitas vezes é possível. Só que aí, essa penhora, né? Imagina, você penhora uma vaga de garagem, essa vaga vai à asta pública, e aí você imagina que o morador do prédio da frente adquire na asta pública essa garagem. Então, ou então, pior ainda, um desconhecido, um aleatório, adquire essa vaga. E aí ele vai poder ficar estacionando dentro do prédio, na vaga de garagem do prédio. Enfim, isso não faria o menor sentido, né, gente? Basta pensar um pouquinho para a gente saber que isso, de fato, não faz o mínimo sentido. Então, assim, a penhora é possível? Ela é possível, ela inclusive está prevista no Código Civil. Se você olhar lá no artigo 1331, parágrafo 1º, tem essa possibilidade. Se você for lá na Lei 4591, também no parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º também, você vai ter essa possibilidade, inclusive, de venda, né? De alienação dessas vagas, mas, a princípio, alienação dessas vagas para pessoas que moram no mesmo prédio, não para terceiros, né? Não para estranhos. Agora, existe exceção? Existe. Se a convenção do condomínio, né? Se o estatuto do condomínio permitir, beleza. Ok, agora preocupante, né? Mal assessorado o condomínio que tem um estatuto com esse tipo de permissão. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a sociedade de advocacia é parte legítima para cobrar honorários contratuais na hipótese de expressa cessão de crédito operada por advogado ingressante. Então, gente, nós temos aqui uma situação. Primeiro, é possível a cessão de créditos do advogado para a sociedade de advogados acerca dos honorários? Perfeitamente possível. Inclusive, gente, hoje em dia, né, é possível que já de cara a condenação, né, os honorários de sucumbência sejam em favor da sociedade empresária. Perfeitamente possível hoje. Então, também é perfeitamente possível, por outro lado, a cessão de crédito dos honorários de sucumbência. Nenhum problema nisso. Então, junta as duas coisas. É possível a cessão de crédito do honorário de sucumbência para a sociedade empresária? Perfeitamente possível. Nenhum tipo de restrição legal nesse sentido. E essa é exatamente a posição que foi consolidada aqui no informativo.
houve aqui uma situação de que não houve a notificação do devedor. Por quê? Porque, de fato, quando há uma cessão do crédito, há uma necessidade de notificar o devedor acerca da existência dessa cessão. Inclusive, para ele saber a quem ele deve pagar, né? Inclusive, porque, enfim, se você não notifica, como é que ele vai saber quem é que foi pago? E aqui o devedor dos honorários de sucumbência afirmou que não foi notificado. Então, esse foi um ponto. Só que essa notificação, gente, ela pode ser suprida até pela citação no processo de execução. Porque nessa situação já é uma situação contenciosa, né? Se trata aqui de honorários de sucumbência que, portanto, né, como tal, foram fixados em processo. Então, a própria execução feita pela empresa, ela já serve de notificação. E assim, na prática, dever a Chico ou a Francisco dá na mesma. Então, não muda nada. Essa argumentação de que não fui notificado, você não pode me cobrar, é só um subterfúgio, né? É uma tentativa de defesa, mas que de fato não vai encontrar nenhum tipo de amparo legal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 5764 de 71, Lei do Regime Jurídico das Cooperativas, destaque da seguinte forma: a sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a sociedade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas. Haja vista que a suspensão da ação judicial não pode perdurar por prazo indeterminado. E aqui, gente, esse período de suspensão, só para fazer aqui um paralelo, né, é um pouco parecido com aquilo que acontece quando se inicia uma recuperação judicial, que as ações ficam suspensas, porque para dar uma possibilidade da sociedade se organizar, né, se escapar, digamos assim. Aqui nesse caso da liquidação, ela equivaleria muito mais a uma falência, né, algo muito mais semelhante ao que seria uma falência. E aí, nessa situação, onde a gente está falando aqui de uma autoliquidação, o artigo 76 ele traz esse prazo de 1 ano em que as ações ficam suspensas. Então, veja só, a publicação do Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da Sociedade que deliberou sua liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de 1 ano, sem prejuízo, entretanto, da afluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. E aí, parágrafo único, decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada com os mesmos efeitos do Diário Oficial. Então, nós temos aqui, né, uma possibilidade de um prazo de 1 ano prorrogável por igual prazo. Então, não é possível que depois dessa prorrogação se faça outra, e depois outra, e depois outra. É 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Então, só o que se decidiu aqui é aqui, ó, isso aqui não é bodega não, viu, gente? O prazo aqui é 1 ano prorrogável por mais 1. Não pode ser indefinidamente prorrogado. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Falências, lá no artigo 189, parágrafo 2º, lá no finalzinho, já nas disposições finais e transitórias, que é o dispositivo que diz que o Código de Processo Civil ele é aplicado supletivamente aqui do procedimento de falências. E o destaque aqui foi assim: é cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaporte em sede de processo de falência, quando constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio. Então, gente, aqui, para quem não sabe, né, a medida coercitiva atípica é aquela medida que ela não está prevista expressamente no Código de Processo Civil. Ela decorre daquele poder geral de cautela, que inclusive está previsto expressamente no artigo 139, inciso 4, que é o que diz que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária. Então aqui é a tal do poder geral de cautela. E alguns exemplos de medidas decorrentes desse poder geral de cautela. A apreensão de passaporte é uma, a apreensão de CNH, enfim, algo que decorra ali da criatividade mesmo da cabeça do juiz e que ele entenda, se eu fizer isso aqui, pode ser que eu faça com que esse rapaz pague quem ele está devendo. Claro que aí existe um limite, né? Também não pode ser qualquer coisa. Em outros países são mais permissivos em relação a situações assim. Lembro muito de um caso de um americano, né, que cometeu uma injúria em face de um policial, chamou, eu acho que de macaco, de sei lá, de algum animal, e o juiz o sentenciou, dentre outras coisas, a ficar fantasiado daquele dito animal com a placa segurando uma placa no meio de uma rua movimentada escrito: esse aqui não é um policial, esse macaco não é um policial. Então, assim, em outros países se admite até como sanção, né? Esse tipo de coisa que não está expressamente prevista na lei. Eu não sei qual foi o estado, né? Nos Estados Unidos, dependendo do estado, coisas estranhas podem acontecer. Mas o fato é que no Brasil, aqui não é uma pena, né? Então não confunda com esse exemplo que eu dei. Esse exemplo foi só para descontrair. Aqui não é uma pena. Aqui é um meio de coagir o indivíduo a pagar. Então eu digo assim, não vai pagar não? Pois então fica sem dirigir. Não vai pagar não? Pois então você não vai poder sair do país. Me dê seu passaporte. Então, em processo de falência, né? Estamos aqui em uma execução decorrente de processo de falência. É possível? É possível. E por que não seria possível, né? A pergunta é essa. É plenamente possível. E o próximo julgado do dia, ele foi inserido no Código de Processo Civil, mas ele também trata sobre medidas coercitivas atípicas. E o destaque desse julgado ficou da seguinte forma: não há um tempo pré-estabelecido fixamente para a duração da medida coercitiva atípica, que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor. Então aqui nós temos uma situação que era interessante, que também, nesse caso concreto, foi uma medida coercitiva atípica de apreensão do passaporte. E o indivíduo ele disse: olha, eu já estou há muito tempo com meu passaporte apreendido, já passou daquilo que é razoável, devolve meu passaporte, vai doutor, na parceria. E aí o juiz disse: meu senhor, você está brincando com a minha cara, né? Se você está liso, como se diz no Ceará, né? Se você não tem dinheiro, para que liso quer passaporte? Se você está querendo seu passaporte de volta, é porque você está com dinheiro para viajar. Então, você está querendo seu passaporte de volta para viajar com o dinheiro dos outros, já que você está devendo? Então, veja só como a argumentação do ministro aqui, né, que também foi seguindo a mesma linha do juiz, é interessante. É de dizer, olha, não existe prazo. O prazo aqui é o suficiente, é o necessário. E aí eu acho que isso ficou ainda mais evidente quando a gente fala de uma apreensão de passaporte, porque talvez se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma apreensão de CNH, para dar o segundo exemplo aqui que é mais comum, talvez você possa dizer, não, eu já estou aqui há 3, 4 anos sem minha CNH, está prejudicando meu trabalho, eu trabalho com isso, eu necessito, está sendo algo que está impedindo mais do que ajudando. Então, assim, se você devolver minha CNH, pode ser que eu consiga trabalhar mais e melhor e devolver. E aí eu acho que até cabe, né? Até não é que existe um prazo, mas você consegue construir uma argumentação enquanto advogado no sentido de dizer, está irrazoável, já viu que já está há tanto tempo assim e não conseguiu trazer efeito, então realmente vamos suspender, vamos pensar em outra coisa, vamos modificar essa medida. Legal, mas no caso de uma apreensão de passaporte é mais difícil, né? Eu não sei que você também consiga aí pensar em outras situações, né? Em uma viagem de trabalho e algo do tipo, mas realmente a argumentação aqui foi nesse sentido. Se você está querendo passaporte de volta é porque tem dinheiro para viajar. Então pague e, enfim, pague o que você está devendo e aí seu passaporte ele vai sim voltar para você tranquilamente. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaca da seguinte forma: a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamento de seus agentes não configuram, a princípio,
abuso do exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a núcleo essencial da intimidade e da vida privada. Então aqui é aquele velho embate entre até onde vai o direito de imprensa, né, de liberdade de imprensa, e a partir de onde já se começa a falar em um dano moral, em uma ofensa a direito da personalidade. E aqui a conclusão que se chegou foi que, olha, se a publicação da matéria jornalística ela está trazendo um fato que é verídico, ou pelo menos verossímil, e aqui não houve nenhum excesso, então, por exemplo, o indivíduo não adentrou em questões pessoais, em questões da intimidade daquele outro que ele está escrevendo, né, que ele está publicando. Então, por exemplo, um juiz proferiu uma sentença. Aí o jornalista ele vai lá e escreve um artigo de opinião falando mal, né, criticando de forma extremamente contundente aquela sentença, dizendo, olha, esse juiz que escreveu isso, esse juiz que deixou dessa forma, ele é uma pessoa que não tem o mínimo de sensibilidade, falta a ele técnica, é uma decisão mal escrita, mal formulada, enfim, foi assim, falou assim mal, trouxe ali questões, aí o juiz vai e entra com a ação, né? Propinação, diz, eu quero dano moral, porque você disse que eu escrevi mal. Isso faz sentido, gente? Isso não faz o mínimo sentido, né? É necessário entender que, sim, muitas vezes é melhor que você permita um excesso ou outro dos jornalistas do que você fique sem o jornalismo com a liberdade de se expressar. Então, se não houve ali, se não se adentrou em nenhuma questão de esfera pessoal, né, em nenhuma questão de esfera de vida privada, se realmente se trata de uma mera opinião, ainda que forte, não caracteriza de forma alguma dano moral. Próximo julgado do dia, inserido na lei de falências, destaca da seguinte forma: o credor que optar por não se habilitar na recuperação judicial sofrerá seus respectivos efeitos, caso em que o crédito será considerado novado e o credor deverá recebê-lo em conformidade com o previsto no plano, ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação judicial. E aí, gente, esse julgado foi inserido lá no artigo 49 da Lei de Falências, que diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. E aí nós temos aquela situação em que o indivíduo ele possui o crédito e esse crédito não consta naquela lista que a empresa traz dos credores quando ela pede a recuperação judicial. Então, como é que funciona? A empresa ela pede a recuperação judicial e ela vai trazer uma lista daqueles credores. E aí, naturalmente, posteriormente, vai haver uma Assembleia Geral de Credores e aí toda aquela coisa, né, toda aquela votação de acordo com as classes, etc. E aí suponha que essa empresa não trouxe o crédito do Joãozinho. O que o Joãozinho vai fazer? Ele vai ficar sem receber o dinheiro dele? Ele vai sentar e chorar? Não, ele vai poder ele mesmo ir até o processo e habilitar o crédito. Inclusive em momentos posteriores, até mesmo a chamada habilitação retardatária, aquela habilitação que vem depois do momento oportuno, perfeitamente possível. Só que aí existe uma situação em que o indivíduo ele simplesmente opta por não habilitar o crédito. E aí, nesses casos, é que surge o conflito no judiciário do que acontece com esse crédito que não foi habilitado. E aí, em um primeiro momento, existem decisões no sentido de que ele vai poder, depois que acabar todo o processo de recuperação judicial, ir lá e pedir o crédito dele normalmente, como se nada tivesse acontecido, só que só após o final. Só que essa decisão, essa compreensão, ela não é ideal, porque nesse caso você vai estar estimulando fraudes. Por quê? Porque muitas vezes esses indivíduos eles aceitam descontos, por exemplo, parcelamentos, situações que não são tão vantajosas, mas que se aceita que o plano da recuperação judicial seja aprovado dessa forma para garantir que o indivíduo vai receber. E aí você pode, por exemplo, imaginar que determinado credor e devedor vão de conluio ficar de fora dessa recuperação judicial para ao final receber a sua dívida integral. Então não é bacana. Por outro lado,
E aí, recentemente teve decisão do STJ nesse sentido. Havia também uma posição, ou há, né, uma posição, já que há decisão recente nesse sentido, de que esse indivíduo que não se habilitou, ele também não tem como receber depois. E aí também é o extremo, né? Também é matar mosca com bazuca. Você imagina, o indivíduo não se habilitou, perdeu o crédito, não recebe mais. Também é uma solução extrema. E aí veio essa solução conciliatória, que já foi decidida muito recentemente pelo STJ, inclusive saiu informativo. Não tenho aqui o número do informativo recente. Ah, tenho sim, foi o 738. E agora no 749 foi reafirmada essa mesma posição, que é a de que o indivíduo não habilitou, não tem problema. Ele vai poder receber quando acabar a recuperação judicial, mas ele vai ter que receber igual os outros credores no plano de recuperação. Então, se os outros credores aceitaram um desconto de 30% na dívida, ele vai receber a dívida dele com um desconto de 30%. Qual o detalhe? O detalhe é que lá no informativo 738, a decisão foi da segunda sessão. E a decisão anterior da quarta turma era aquela que eu falei para vocês, que o indivíduo simplesmente não recebia. E agora, no informativo 749, a quarta turma do STJ se adequou. Inclusive, se trata aqui do mesmo processo que saiu no informativo 698. Então, hoje você pode entender que essa posição aqui, de que o indivíduo que não se habilitou no momento oportuno vai poder receber ao final, mas nos mesmos termos do que foi decidido na recuperação judicial, hoje é a decisão prevalente. Então, aquela decisão que saiu no informativo 698, que era da quarta turma, está superada. Hoje temos decisão da segunda turma nesse sentido e temos agora a quarta turma se adequando no informativo 749. Próximo julgado do dia, inserido no Código Eleitoral, destaque da seguinte forma: não tendo havido imputação de crime eleitoral ou ocorrência de conexão do delito comum com o delito eleitoral, não se justifica o encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral. Lá no artigo 35 do Código Eleitoral vai dizer exatamente que cabe aos juízes eleitorais processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência originária dos tribunais superiores e dos tribunais regionais, ou melhor, do Tribunal Superior, né, que no caso seria o TSE, e dos tribunais regionais eleitorais. Então, gente, aqui no caso concreto, foi um crime de peculato furto majorado, e nesse crime se disse que houve um propósito eleitoreiro. E em virtude desse suposto propósito eleitoreiro, se requereu que a competência fosse da Justiça Eleitoral. E aí pergunta-se o que é um propósito eleitoreiro. Gente, no final das contas, isso aqui foi tão somente o elemento subjetivo, o dolo, né? Foi a finalidade desse indivíduo no cometimento desse crime. Mas nesse caso concreto específico, não se conseguiu demonstrar, por exemplo, que os valores foram utilizados na campanha eleitoral. Porque aí sim, se você demonstra que um valor foi furtado da administração e esse valor foi utilizado na campanha eleitoral diretamente, ok, você consegue sim demonstrar uma competência da Justiça Eleitoral. Mas quando você simplesmente diz, esse indivíduo ele é candidato, então se ele praticou esse peculato furto, então tudo indica que o objetivo dele era de fomentar a sua campanha eleitoral. Enfim, não é possível você encontrar um vínculo direto, né? Então, de fato, nesse caso concreto, a mera existência de um propósito eleitoreiro não é suficiente para o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: a gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si só, justificar a manutenção de adolescente em internação. Então, gente, nós temos aqui
um pensamento que pode ser muito semelhante até mesmo à lógica que é adotada em processos penais. Aqui a gente está no âmbito do ECA, mas em processos penais a lógica também é por aí. Então, por exemplo, em ações criminais, o STJ já decidiu que a mera gravidade em abstrato do crime não é suficiente, por exemplo, para você fixar um regime inicial de cumprimento de pena mais maléfico, né, pior do que aquele que seria previsto de acordo com o Código Penal. Então, o indivíduo está com pena de 2 anos, mas eu vou dar logo um regime fechado, porque aquele crime, abstratamente falando, é muito grave. Isso não é possível. Da mesma forma que não é possível você tolher nenhum tipo de benefício da execução penal com base na gravidade do crime, abstratamente falando. Da mesma forma é aqui no ECA, gente. Não é possível, por exemplo, impedir que um adolescente progrida de uma internação para uma semi-liberdade, porque o ato infracional cometido por ele é um ato que, abstratamente falando, é muito grave. Então, por exemplo, ele cometeu um homicídio, um ato gravíssimo. Não há como progredir, ele tem que ficar na internação pelos 3 anos. E, gente, se isso não cabe nem para adultos, aqui no ECA é que realmente se torna algo absolutamente fora do espírito da lei, né? Já que o objetivo da medida socioeducativa, o próprio nome já diz que é um objetivo educacional, é exatamente um objetivo progressivo, é um objetivo de ressocializar esse indivíduo de uma forma muito mais clara, né? De reeducar. Por isso que o nome é socioeducativo, sistema socioeducativo. Então, não é possível você tolher a progressão daquela medida socioeducativa simplesmente com a afirmação de que o ato infracional cometido é abstratamente um ato muito grave. Então, por exemplo, é um homicídio. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: é proporcional à aplicação da fração máxima 2/3 na hipótese de conduta criminosa corresponder a 7 ou mais infrações em continuidade delitiva. Meus amigos, esse é um julgado que vem bem de encontro àquela doutrina que diz que o critério para a fixação do quantum de aumento no crime continuado é um critério meramente quantitativo, aqui no crime continuado simples, né? Da mesma forma que no concurso formal também. No concurso formal também se diz que é um critério meramente quantitativo. O que isso significa? Que o critério é de acordo com o número de crimes. É diferente do crime continuado específico, que aí nesse caso é aumentado até o triplo, né, que é aquele caso de crime doloso contra vítima diferente, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí nesse caso, lá no 71, parágrafo único, já diz que o juiz vai, considerando a culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, bem como os motivos e circunstâncias. O que é isso aqui? São as circunstâncias do crime, que está lá no artigo 59. Então, você vai levar em consideração isso e você vai, com base nisso, aplicar a maior pena até o triplo. Então, não é um critério meramente quantitativo. Aqui é um critério que pode ser quali-quantitativo, porque você vai levar em consideração não só a quantidade de crimes, quanto também as circunstâncias do crime para determinar. No crime continuado simples, que é aquele crime normal, qualquer um que não entre nessa situação do parágrafo único, né, como eu já disse, aquele crime com violência ou grave ameaça à pessoa e doloso, aqui é um critério quantitativo. Então, até existe aqui uma indicação, né, que a doutrina ensina, não necessariamente algo previsto em lei, mas a doutrina ensina que na prática fica legal da seguinte forma: se for 2 crimes, você aumenta em 1/6, 3 crimes em 1/5, 4 crimes em 1/4, 5 crimes em 1/3, 6 crimes em 1/2 e 7 crimes em 2/3. No concurso formal, gente, é igualzinho, só que só vai até o 6, né? Já que lá o aumento é até 1/2. Então, 6 ou mais crimes, 1/2 no concurso formal.
Aqui no crime continuado, 7 ou mais crimes, 2/3. E aí, essa decisão, ela vai trazer isso de uma forma clara, né? Vai dizer, olha, em uma situação que há 7 ou mais, é proporcional aumentar em 2/3. E nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, foram 15 crimes, né? Foram 15 crimes cometidos de forma continuada e se aplicou em 2/3. E mesmo assim, se optou por fixar a tese dizendo, olha, quando houver 7 ou mais, aí é proporcional a 2/3, acolhendo de uma forma muito clara aquilo que a doutrina já diz, que é um critério quantitativo e que você, a partir de 7 crimes, já é patamar máximo. E, gente, só uma dúvida que pode surgir de ordem prática, em que momento esse aumento é aplicado? Aí, gente, lembre-se sempre, você vai seguindo aquela ordenzinha, né? Critério trifásico, primeiro você vai para as circunstâncias do crime, lá no artigo 59, e aí, dentro dessas circunstâncias, você vai fixar entre o mínimo e o máximo. Depois você vai para as circunstâncias atenuantes e agravantes, e aí, de acordo com essas circunstâncias, você também vai aplicar entre o mínimo e o máximo. Lembrando que prova de defensoria defenda sempre que é possível, em qualquer fase, fixar abaixo do mínimo. Outras provas, MP, delegado, juiz, aí você já pode ir por aquilo que a jurisprudência diz de uma forma mais clara, né? Que realmente tem que ficar entre o mínimo e o máximo. Na defensoria você ressalta, né, que existe a jurisprudência nesse sentido, mas que não existe previsão legal que proíba a fixação abaixo do mínimo e que, portanto, deve prevalecer aquilo que é melhor para o réu. E aí já na terceira fase da dosimetria, você vai ter causas de aumento e causas de diminuição. E aí nessa terceira fase é possível fixar acima do máximo ou abaixo do mínimo. Por quê? Porque nas causas de aumento e diminuição, a lei já diz quanto é o percentual que aumenta ou quanto é o percentual que diminui, coisa que não existe na primeira e segunda fase da dosimetria. E aí, professor, que horas é que chega o crime continuado, o aumento dele ou o aumento do concurso formal? É depois. Depois que você passou pelas 3 fases da dosimetria, você aplica o aumento decorrente da continuidade delitiva ou mesmo do concurso formal. E aí, qual vai ser o critério desse aumento? Como eu já disse aqui várias vezes, critério meramente quantitativo. Quantos crimes foram cometidos? Foram 2, aumenta em 1/6. Foram 7, aumenta em 2/3. Tem dizendo isso na lei certinho, que é de acordo com o tanto de crime? Não, tem não. É jurisprudência e doutrina, tá bom? Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: no âmbito da audiência de inquirição de testemunhas, a ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor dativo configura cerceamento de defesa. E aí, gente, temos aqui uma situação em que foi feita a inquirição de testemunhas e o defensor dativo, ele não teve a oportunidade sequer de ter um prévio contato com o réu, para poder saber a versão dele sobre os fatos, para poder entender, saber de que forma ele poderia inquirir a testemunha A, a testemunha B. E aí, naturalmente, o defensor já trouxe ali a questão do cerceamento de defesa e o juiz não acatou. E não acatou com base em uma argumentação de que não havia a possibilidade de transporte do preso para que houvesse esse prévio contato. E aí o que o STJ disse foi, olha, o preso não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão do Estado. O Estado que se vire para providenciar esse transporte, porque é uma questão de direito de defesa. Imagine o indivíduo chegar a uma audiência de instrução sem nunca ter tido contato com o advogado dativo. Então, realmente, algo que, gente, prejudica de uma forma grave a possibilidade do trabalho do advogado dativo nesse processo. Inviabiliza, de fato. É uma nulidade aqui que eu entendo que é insanável. Então, da mesma forma, entendeu o STJ e, por isso, fixou aqui o destaque do julgado nesse sentido de que a ausência de contato prévio entre réu e defensor dativo configura, sim, cerceamento de defesa.
Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é incabível a alegação de nulidade por ausência de intimação na hipótese em que o novo causídico, ainda que sem juntada de mandato, omitiu-se em registrar seu efetivo patrocínio em ata de audiência e sucessivamente em novo prazo para alegações finais. Então, gente, aqui a gente tem uma situação muito específica, né? Porque, assim, em regra, a constituição do defensor, ela independe de mandato quando o acusado indicar esse defensor por ocasião do interrogatório. Então, você está aqui interrogando o Joãozinho. O Joãozinho diz, meu advogado é o Pedrinho. O Pedrinho já é advogado dele ali, já está constituído, mesmo que não haja mandato. E ainda há um entendimento jurisprudencial de que a outorga de poderes ao novo patrono, sem reserva quanto ao antigo advogado, revoga tacitamente o mandato anterior. Então, veja só, tanto aqui a gente vê que é possível, então, essa indicação do advogado na própria audiência, sem mandato, quanto a gente vê que essa indicação, sem a reserva, né, de poderes ao antigo advogado, já revoga ali de forma tácita o anterior mandato. Só que aqui a gente teve uma situação muito específica, porque o que aconteceu? O réu ele era patrocinado pelo advogado 1. E aí, posteriormente, o advogado 2 foi indicado como seu novo defensor. E aí, acontece que, posteriormente a isso, houve uma audiência, onde houve um interrogatório de uma das réis, e o advogado 1 que compareceu e participou dessa audiência. E essa nulidade não foi ali já de cara levantada pelo advogado 2. Posteriormente, foi aberto prazo para alegações finais para o novo advogado, e ele deixou de apresentar essas alegações finais e simplesmente interpôs agravo regimental para tentar obstar o prosseguimento do feito, dizendo que houve ali uma nulidade, que aquele ato deveria ser repetido e etc. Só que, veja só a situação, ele não alegou a nulidade no momento oportuno, ele deixou transcorrer essa nulidade no momento oportuno, e ele também deixou de apresentar as alegações finais, porque ele poderia ter apresentado as alegações finais e ter apresentado o agravo regimental no paralelo, mas ele não fez. Então, nesse caso, se entendeu que não é possível alegar essa nulidade, porque dentro desse contexto ele deixou de alegar no momento oportuno, que era exatamente em audiência, na primeira oportunidade que ele teve, e ele de novo deixou de fazer isso no prazo de alegações finais. Ele deixou de apresentar as alegações finais e simplesmente apresentou agravo regimental. Então, não há nenhuma nulidade a ser vislumbrada, né, nesse caso concreto, de acordo com essas peculiaridades que eu aqui trouxe. Próximo julgado do dia, e aqui é um julgado muito importante, foi inserido no Código de Processo Penal, e o destaque ficou da seguinte forma: a prévia denúncia anônima de traficância, somada a nervosismo demonstrado em abordagem policial pelo acusado, são circunstâncias favoráveis como fundada suspeita e justa causa, autorizadores de busca pessoal. E aqui, gente, nós temos, né, a fundamentação da busca pessoal no artigo 224, que diz que a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então, assim, a princípio, essa busca pessoal, ela de fato independe de mandado. A questão é que o STJ, e aqui especialmente essas decisões costumam ser da sexta turma, passou a restringir de uma forma muito ampla a busca pessoal. E aí existem críticas que podem ser feitas, existe aqui um debate muito amplo, e aqui quando eu falo que é um debate amplo, é um mundo de coisa mesmo que a gente pode debater. Porque é compreensível, sim, sobre um certo ângulo, essa tentativa de
do STJ de limitar ao máximo a busca pessoal, já que no Brasil, infelizmente, temos uma mentalidade racista enraigada. E é muito comum, infelizmente, no Brasil, a busca pessoal discriminatória. Então, a própria eleição do alvo da busca pessoal é uma forma de discriminação, muitas vezes. Isso é algo que está no mundo dos fatos, isso é algo que é real e que, ao partir de qualquer debate, é bom que se traga. E quando eu digo que é bom que se traga, tanto na sua vida, no debate, quanto em provas, realmente. Você está na prova oral, em prova de segunda fase, de qualquer carreira que seja, é importante não negar esse fato e contextualizar de onde decorre essa situação. É realmente disso. Então, o STJ, ele acaba, partindo desse pressuposto, ele acaba trazendo uma limitação da busca pessoal em alguns julgados muito recentes. E aí, agora partindo para a minha opinião, ele acaba errando um pouco a mão. Ele acaba, de fato, proibindo muita coisa, trazendo ali uma situação em que, em determinados momentos, se chega a desprestigiar demais o policial e a desprestigiar demais a possibilidade de atuação do policial. Eu acho que esse também é um fato e isso também deve ser colocado. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas decisões que falam que a mera denúncia anônima não é suficiente. E aí você pode dizer, mas quer dizer que alguém denunciou, alguém disse que o Joãozinho estava com droga, e aí só por isso, ou melhor, mesmo assim, o policial não vai poder fazer uma busca pessoal? Alguém pode dizer isso, mas também há como você dizer que é muito fácil para o policial sempre justificar dizendo que foi denúncia anônima. Então também tem esse outro lado. De outro lado, o STJ também decidiu muito recentemente que a mera atitude suspeita é algo que está em uma esfera muito subjetiva e que não é possível simplesmente fundamentar essa busca pessoal com base em afirmações do tipo, eu passei e o indivíduo ficou nervoso. Então, realmente se traz ali uma subjetividade muito grande, segundo o STJ, para fundamentar uma busca e apreensão. Então, por exemplo, afirmações do tipo, estávamos passando em um policiamento e vimos um indivíduo parado em um determinado ponto da cidade, ele demonstrou nervosismo, então nós resolvemos parar e ver o que estava acontecendo, fizemos uma busca pessoal e encontramos droga. Situações como essa foram entendidas como ilegais, como buscas pessoais ilegais pelo STJ. Além disso, um dos pontos que foi muito batido também foi aquele ponto de dizer, ele estava em um local que é conhecido como um local de traficância. E aí, mais uma vez, a gente volta para a abordagem discriminatória, onde se diz, o local conhecido como local de traficância, que local é esse? Será que é o local pobre? Será que é a favela? Será que é aquele local onde residem pessoas pobres ou onde há pessoas de rua morando ou algo do tipo? Enfim, tudo isso é muito subjetivo, entende? Por que é problemático? Aí, onde é que eu entendo, onde é que eu também me coloco no papel do policial para compreender? É porque o STJ trouxe isso de uma forma tão fixa, tão forte nessas primeiras decisões, que chegou a aparentar, em determinados momentos, que engessaria de forma excessiva o trabalho dos policiais. E aí realmente eu acho que até traz um debate sobre aquela questão da possibilidade, da necessidade de colocar o vídeo monitoramento na farda dos policiais ou algo do tipo. Porque, enfim, eu acho que realmente o registro em vídeo vai trazer, de fato, uma maior segurança até para eles, Até no sentido deles mesmos poderem demonstrar de uma forma mais clara que o trabalho que estão fazendo é um trabalho sério, quais foram os motivos para tanto. Então, enfim,
Mas isso é outro debate, né? Isso é outro debate que já foi feito aqui com base em outros julgados. Mas enfim, o que se chegou foi uma situação muito engessada. E agora o STJ, nessa decisão, ele já desengessou um pouco. Então, essa tem sido até a tendência. Muitas vezes se traz ali algumas decisões muito fortes, no sentido de trazer proibições muito claras, muito engessadas, e depois, com base nos casos que vão surgindo, vai se esclarecendo, dizendo, não, mas de fato aqui nesse caso há algo a mais, né? Então nesse caso aqui é diferente, então o nosso papel aqui não é inviabilizar, é realmente trazer diretrizes e nesse caso aqui tá ok. Então qual foi esse caso aqui que ele disse que tá ok? Foi um caso em que houve uma denúncia anônima, então a polícia estava passando. Chegou lá a fofoqueira da rua e disse, ó, aquele rapazinho ali, ó, tá com droga. Aí a polícia foi passando perto, passando e olhando. Quando olharam, o que o rapazinho fez? Ele estava com a sacolinha na mão, ele soltou a sacola e saiu andando rápido. E aí, né? E aí, realmente, uma atitude extremamente suspeita, somada com uma denúncia anônima. O que você pode fazer ali? Você pode fazer perfeitamente uma busca pessoal. Então, veja só, aqui a gente já parte para uma jurisprudência que vai, de fato, trazer já uma situação em que é possível. Então, a gente, em primeiro momento, teve decisões que engessaram demais e agora eu acredito que a tendência vão ser essas decisões que vão trazer ali, vão esclarecer alguns pontos para mostrar que, ó, também não é bem assim. Também a gente não pode proibir demais, também a gente tem que demonstrar de uma forma clara em que situações é possível até para trazer diretrizes claras ao policial que está na rua, para ele saber de que forma ele vai poder, de fato, agir dentro da legalidade. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não é membro do nosso clube, o Clube da Lei. Não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai encontrar um material que certamente vai te ajudar na organização dos teus estudos, certamente vai te trazer um ganho de qualidade, um ganho de profundidade e de atualização, de organização. E posso lhe dizer com muita tranquilidade, em termos de lei seca e jurisprudência, é o que você precisa para qualquer concurso jurídico, que realmente vai ser suficiente, vai organizar seu estudo, vai trazer ali um ganho muito grande, eu tenho certeza disso. Então eu aguardo vocês no nosso próximo podcast e aguardo também no nosso Clube da Lei. Até a próxima, um grande abraço.